O assunto de hoje é muito importante. Tudo que você ouvir hoje, você deve se esforçar para lembrar e colocar em prática. É tão fácil ser inspirado momentaneamente e depois esquecer muito do que você ouviu. É por isso que costumo empregar a repetição, pois para penetrar no âmago da consciência humana, uma verdade deve ser repetida várias e várias vezes. Por meio dessa revisão, gradualmente se torna uma parte habitual dos pensamentos de alguém. Existe uma grande diferença entre apenas ouvir uma palestra e aplicar as verdades que ela contém. Meu guru me disse que coloquei em prática. Como resultado de seu treinamento, sempre mantive minhas prioridades espirituais corretas. Nunca perco 3 coisas: minhas meditações, de manhã e à noite, meus exercícios e serviço aos outros. Esses eu executo religiosamente. Tudo mais de menor importância, eu de alguma forma administro. Vivendo na consciência de Deus, descobri que muitas coisas que antes pareciam necessárias se tornaram desnecessárias. Ontem à noite, não senti necessidade de dormir porque minha consciência de Deus era muito forte. De vez em quando eu via meu corpo dormindo, mas aquele sono logo se desvaneceu e minha mente e meu corpo foram preenchidos apenas com a consciência de Deus. Essas coisas que digo a vocês vêm da minha própria experiência direta. E um dia eles farão parte da sua realização. Por meio daquele que percebo dentro de mim, é possível transmitir aos que estão sintonizados a luz de Deus que está em mim. Não sou eu, mas aquele que está em mim, a quem exalto. Assim como o homem rico pode conceder sua fortuna a seus filhos dignos, também é possível que o homem de riqueza espiritual legue suas riquezas divinas aos discípulos que seguem o seu exemplo. Isso é verdade para todos os grandes mestres. Existem muitos exemplos dessa transmissão de consciência espiritual, como o manto de Elias, que caiu sobre Eliseu, e o Espírito Santo transmitido por Cristo aos 11 fiéis de seus 12 discípulos próximos. Muitos chegam ao caminho espiritual, mas são aqueles que permanecerem firmes até o fim que entrarão no reino dos céus. Os verdadeiros devotos, aqueles que veem que todos os caminhos obscuros deste mundo levam à desilusão, buscam a Deus com firmeza, nunca duvidando dele. Não importa se ele responde ou não. O devoto ora interiormente: Senhor, tu sabes que estou chegando, então não me importo quando tu me responderás. Embora eu não mereça a tua resposta, tu não podes me recusar quando for a hora certa. Assim que Deus está convencido de que você é sincero e nada pode afastá-lo dele, então, através do guru, ele lhe dá a realização final. O guru transmite a você a luz de Deus que flui através dele. Talvez você tenha pensado que nunca conheceria tal bênção. Essa experiência suprema eu recebi de meu guru. Ele me deu com seu toque o que eu não poderia alcançar apenas com o poder e esforço de minhas meditações. A partir desse novo ano, faça firmes resoluções espirituais. Eu mesmo fiz alguns e rezo de todo o coração para que, com a bênção do Pai e de Gurudeva, eu os cumpra.
somos feitos da matriz da consciência. Toda a vida foi extraída da única fonte do rio da consciência. Sua consciência individualizada é, portanto, o próprio fundamento de sua existência. Todos os seus pensamentos e ações são bolhas e gotas do rio da consciência. O corpo, aparentemente sólido, é, na verdade, uma massa de correntes eletromagnéticas. Seus elétrons e prótons são condensações dos pensamentos criativos positivos e negativos, relativos, projetados por Deus, que chamo de pensamentos. Toda a criação deriva desses pensamentos, a consciência de Deus. E qual é a diferença entre o preto e o branco? São dois pensamentos contrastantes, cada um congelado em seu conceito particular, e isso é tudo. Por exemplo, cavalos pretos e cavalos brancos em um sonho nada mais são do que diferentes cristalizações, relatividades do único fluxo de pensamento do sonhador. No sentido último, então, todas as coisas são feitas de pura consciência. Sua aparência finita é o resultado da relatividade da consciência. Portanto, se você deseja mudar alguma coisa em si mesmo, deve mudar o processo de pensamento que ocasiona a materialização da consciência em diferentes formas de matéria e ação. Esse é o caminho, o único caminho para remodelar a sua vida. Posso dar uma diretiva à minha mente e ela imediatamente reagirá ou se comportará de acordo. A maioria das pessoas que decide parar de fumar ou parar de comer tantos doces continuará com essas ações apesar de si mesmas. Elas não mudam porque suas mentes, como mata-borrão, absorveram hábitos de pensamento. Hábito significa que a mente acredita que não pode se livrar de um determinado pensamento. O hábito, de fato, é tenaz. Depois de realizar uma ação, ele deixa um efeito ou uma impressão na consciência. Como resultado dessa influência, é provável que você repita essa ação. E depois de várias repetições, essa inclinação é tão fortalecida que a ação se torna um hábito. Em algumas pessoas, basta um ato para formar um hábito, por causa de uma predisposição latente de vidas passadas. A mente pode lhe dizer que você não consegue se livrar de um determinado hábito, mas os hábitos nada mais são do que repetições de seus próprios pensamentos. E esses você tem a capacidade de mudar. A natureza do hábito pode ser entendida por essa analogia. A argila pode ser moldada em um vaso. E enquanto a argila ainda estiver macia, é fácil mudar a forma daquele vaso repetidas vezes. Mas uma vez que é queimada no forno, a sua forma fica firme. Assim é com sua consciência. Seus pensamentos estão moldando suas ações e suas convicções mentais da repetição dessas ações são o fogo que endurece os pensamentos em padrões de hábitos inflexíveis. Por que os rostos de vocês são tão diferentes? Porque suas mentes são diferentes. Seus padrões habituais de pensamentos moldaram não apenas a sua mente, mas também o seu corpo. Você provavelmente já notou que algumas pessoas magras podem comer 5 refeições por dia e ainda assim nunca ganhar peso. E algumas pessoas pesadas podem comer muito pouco e ainda assim ficarem mais pesadas.
por quê. Por que isso ocorre? Os primeiros, em algum momento de uma vida passada, estabeleceram em sua consciência o pensamento de que eram magros. E nessa vida trouxeram esse pensamento e tendência com eles. Não importa o que façam, nunca engordam. E é o mesmo com as pessoas obesas. Em vidas passadas, eles deixaram esse mundo com a consciência de serem gordos e trouxeram a semente desse pensamento para a sua existência atual. Toda a fisiologia do corpo responde a essas tendências de sementes kármicas. Se você quiser mudar a sua constituição, então você tem que dizer: fui eu que me considerei magro ou pesado ou doente e agora desejo ser robusto ou o que você desejar. Se você se livrar do pensamento que o tornou diferente do que deseja ser, verá o corpo mudar. Posso manter meu peso ou facilmente ser magro à vontade. Meu problema quando jovem era que eu era muito magro. O mestre Swami Shri Yukteswar me curou dessa consciência. Então, desde então, tenho preferido ser mais pesado. A maioria das pessoas são antiguidades psicológicas. Elas nunca mudam. Ano após ano, são sempre os mesmos. Todo mundo tem idiosincrasias autolimitantes. Esses não foram colocados em sua natureza por Deus, mas foram criados por você. Isso é o que você deve mudar, lembrando-se de que esses hábitos peculiares à sua natureza nada mais são do que manifestações de seus próprios pensamentos. Se você sente que seu caráter não é o que você acha que deveria ser, lembre-se de que ele foi moldado por ninguém menos, ninguém mais que você mesmo. Certamente existem influências externas, mas a aceitação interior é o fator determinante. Se todos disserem que Johnny é um menino mau e Johnny aceitar essa condenação, ele pode não se esforçar para ser bom. Ele adota esse pensamento negativo. Mas se ele tivesse se recusado a aceitá-lo, poderia ter sido diferente. Nunca se deve desistir da esperança de se tornar melhor. Uma pessoa é velha apenas quando se recusa a fazer o esforço para mudar. Esse estado estagnado é a única velhice que conheço. Quando uma pessoa diz repetidas vezes: eu não posso mudar, eu não sou assim, então eu devo dizer: tudo bem, continue assim, já que você decidiu ser assim. Tente ser mais maleável, como as crianças. No entanto, mesmo algumas crianças envelhecem antes do tempo, porque não receberam treinamento e não receberam incentivo para mudar as tendências de vidas passadas. Seu barro mental já está no forno e eles crescem com as mesmas inclinações que tinham na infância. Por outro lado, há idosos com quem conversei apenas uma vez e mudaram para melhor. Deus não faz acepção de idade, pois a alma não tem idade. Aqueles que estão sempre prontos para melhorar e se expandir são como crianças receptivas. Aqueles que crescem em entendimento tornam-se mais infantis. Os mestres são assim. Ser infantil não significa ser insosso.
Não tenho medo de nada no mundo. Ninguém pode me intimidar. Vivo para Deus e para a verdade e amo a todos. Se alguém me entende mal, eu tento estabelecer o entendimento. Mas se não posso mudar essa pessoa, também não posso ser movido por seu mau comportamento. Se uma pessoa não compreensiva se decidiu contra você, por que você deveria mudar para agradá-la ou acalmá-la? Mantenha seus princípios quando estiver certo e esteja disposto a mudar instantaneamente quando estiver errado. Se você moldou a argila em um vaso e o queimou, e agora deseja transformar esse objeto em uma bandeja, você não poderá fazê-lo. Mas você pode pulverizar o vaso e adicionar esse pó à argila fresca. E em seguida, moldá-lo em uma bandeja. Da mesma forma, quando um mau hábito está fixado em sua mente e você deseja mudá-lo, você terá que usar sua força de vontade para pulverizar esse hábito e absorvê-lo em novas e flexíveis boas ações que podem ser remodeladas para a imagem desejada. Vontade forte significa forte convicção. No momento em que você disser a si mesmo, não estou preso a esse hábito, e for realmente sincero, o hábito desaparecerá. Olhe para dentro e determine as suas principais características. Alguns adoram escrever, compor música ou dançar. Outros gostam de finança e economia, e assim por diante. Infelizmente, alguns adoram fofocar e outros brigar. Não tente mudar em si mesmo o que é bom. Mas aquelas coisas que você faz contra a sua vontade e que o deixam infeliz depois tê-las feito, é o que você quer se livrar. Mas como? Afirme com convicção antes de dormir e ao acordar de manhã: eu posso mudar. Eu tenho vontade de mudar. Eu vou mudar. Agarre-se a esse pensamento ao longo do dia e leve-o consigo para a terra subconsciente do sono e o reino superconsciente da meditação. Suponha que seu problema seja que você fica com raiva com frequência e depois sente muito por ter perdido a paciência. Todas as noites e todas as manhãs, decida-se a evitar a raiva e depois observe-se cuidadosamente. O primeiro dia pode ser difícil, mas o segundo pode ser um pouco mais fácil. O terceiro será ainda mais fácil. Depois de alguns dias, você verá que a vitória é possível. Em um ano, se você continuar se esforçando, será uma outra pessoa. Na minha infância, eu costumava ficar com raiva de injustiças. Um dia eu vi como isso era tolo. Eu não poderia mudar o mundo em um minuto com uma demonstração de ira. Levantei minhas mãos e jurei: nunca mais ficarei com raiva. Desde então, nunca mais fiquei com raiva por dentro, embora possa ser externamente inflamado quando necessário. Quando vim para a América há 20 e poucos anos, eu vi que todos tomavam café. Então eu provei pela primeira vez e, gradualmente, eu comecei a gostar. Para que não se torne um hábito, estabeleci como regra nunca tomar café sozinho. Ainda assim, foram tantos os convites que descobri que bebia café o tempo todo.
Um dia, quando comia sozinho em um restaurante, percebi que senti falta do café. E eu pensei assim: você me pegou. Tudo bem. Adeus, vício do café. Isso foi o fim. Nos últimos 20 anos, eu nunca mais toquei nele. Ontem à noite, alguns amigos me serviram um café. O gosto era bom, mas nunca mais será tentador para mim. Você deve ser livre e não escravizado por seus hábitos, ou pelo desejo de agradar a sociedade ou qualquer outra coisa. Ser capaz de fazer não o que você quer fazer, mas o que você deve fazer para o seu próprio bem-estar, isso é liberdade. Por exemplo, pessoas temperamentais, viciadas em suas emoções, adoram intimidar e assustar à luz do dia dos outros. Eu digo, vá em frente, se for preciso, mas lembre-se de que você terá que pagar por esse mau comportamento. Ninguém mais vai pagar essa conta por você. Toda ação errada vai contra o próprio bem-estar. Não dá a paz e a felicidade esperada. Às vezes, parece difícil ser bom, mas é fácil ser mal. E que abrir mão das coisas ruins é perder alguma coisa, ser o perdedor. Mas eu digo que você não sentirá falta de nada além de tristeza. Não seja como a criança travessa que quer fazer exatamente o que lhe disseram para não fazer. Tudo o que os grandes advertiram é como mel envenenado. Eu digo para não provar e você pode argumentar: ah, mas é tão doce. Bem, meu raciocínio é que depois de provar a doçura, ela o destruirá. O mal foi feito doce para iludir você. Você tem que usar o seu discernimento para distinguir entre o mel envenenado e aquele que é o do seu interesse. Evite as coisas que acabarão por te prejudicar e escolha aquelas que lhe darão liberdade e felicidade. Mude sua consciência. Cultive a conduta correta e os bons hábitos que levam à liberdade. Quando você puder dizer: eu não me entrego a maus hábitos, porque eles são contra os meus interesses. Eu escolho o bem por minha própria vontade. Isso é liberdade. E é isso o que eu quero para você.